Olá pessoal, aqui é o professor Jair. Preparei um vídeo de como gerar dados no LabVIEW e salvar essas informações em um arquivo .txt, tá? Isso, pessoal, é bem útil para quem estiver desenvolvendo iniciação científica, posteriormente trabalhando no TCC e deseja salvar informações para gerar gráficos, né, relatórios, por exemplo, por um capítulo de resultado do trabalho. Então é isso que eu vou desenvolver para vocês hoje aqui nesse vídeo, tá? Então para desenvolver, pessoal, eu utilizei aqui uma estrutura for, que ela vai ser nada mais da seleção da quantidade de amostras que a gente quer salvar. Então, aqui no meu painel frontal, a gente vai ter dois controles. Um controle que é a quantidade de amostras que a gente quer salvar e o outro controle é o tempo por amostra. Então, por exemplo, eu quero salvar aí um ponto a cada 200 milissegundos. Então é isso que a gente vai fazer através desses dois controles, tá? Então aqui é o tempo por amostra, que é em milissegundo, e aqui é a quantidade de amostras que a gente quer salvar. Aqui eu tenho um controle de temperatura. Como que eu não tenho uma placa de aquisição de dados para fazer a aquisição de temperatura, eu estou gerando aqui através desse controle, tá? Então aqui a gente consegue visualizar que a temperatura ela vai ter uma variação de 25 a 35 graus. Então, eu vou fazer essa variação manualmente aqui para vocês. E toda essa variação ela será representada nesse gráfico aqui, tá, pessoal? Bom, então aqui no nosso diagrama de bloco tem uma estrutura for. A entrada de quantidade de amostras está conectada aqui no número da estrutura for. Tá? Então, no caso aqui, ela vai nada mais que fazer a contagem desses loops. Então, se a gente configurar em 50, então a gente vai ter 50 iterações nessa estrutura for. E o tempo por amostra, eu utilizei essa VI, tá, pessoal? Que ela dá uma espera para cada iteração da estrutura for. Então, para cada iteração, ela vai esperar um tempo em milissegundo. E esse tempo a gente configura no painel frontal, que eu chamei aqui de tempo por amostra, através desse controle. Okay? Bom, o controle de temperatura está conectado aqui no gráfico, tá? Então, a gente vai gerar esses dados e representar no gráfico. Então, eu vou dar um play aqui para vocês visualizarem. Então, está gerando essa temperatura e manualmente eu vou modificando esses valores, simulando aí o nosso sensor. Então, imagina aí que a gente está fazendo aquisição de sinais e a temperatura, né, teve essa oscilação. Eu vou pegar esses dados agora e salvar isso em .txt. Como que a gente faz isso? Para desenvolver, pessoal, primeiramente, a gente clica com o botão direito aqui no painel frontal, no diagrama de bloco, tá? A gente vem aqui em File, File I/O, e utiliza aqui essa primeira VI, que é de escrita. Tá? Então, seleciona essa primeira VI, clica no lado de fora da estrutura for. Importante isso, tá, pessoal? A gente tem que colocar no lado de fora da estrutura. Se a gente colocar lá de dentro da estrutura, para cada iteração, ele vai pedir um novo arquivo para a gente salvar. Certo? E ele vai salvar apenas um ponto. E não é essa a ideia. A gente quer salvar aqui, por exemplo, 50 pontos. Então, a gente tem que colocar para o lado de fora da estrutura for. Tem algumas entradas para configuração. Então, a primeira entrada que a gente tem aqui, pessoal, é o caminho, né, do arquivo. Qual que é o nome do arquivo que eu quero salvar? Então, a gente precisa criar um arquivo em .txt. Depois, a entrada de dados. Então, tem dois tipos de dados aqui, ó, dados do tipo 2D e 1D. 2D é como se fosse dados, por exemplo, matriz, né? Que não é o nosso caso. Como que a gente só tem temperatura, então a gente vai trabalhar com 1D, que seria vetores. Então, a gente vai trabalhar com essa entrada 1D. Então, por enquanto, pessoal, a gente vai trabalhar com a entrada para selecionar o arquivo e a entrada 1D. Apenas essas duas entradas. Então, eu já vou conectar direto essa entrada 1D, aonde está gerando, né, os dados, que é exatamente aqui na saída de temperatura. Então, conecta aqui. Então, todos os dados gerados nessa estrutura for será enviado, tá, pessoal, nessa VI.
Próximo passo é a gente direcionar o arquivo no qual a gente queira salvar. Então, eu vou clicar aqui na primeira entrada, ó, com o botão direito, e eu vou criar um controle, que vai aparecer lá no painel frontal para a gente. Então, está aqui o controle. Ó. E eu vou direcionar o arquivo que eu quero salvar. Tá? Vou direcionar esse arquivo aqui. Então, eu posso criar um arquivo do zero, um arquivo .txt, aqui na área de trabalho. Então, vem aqui em Novo, Documento de texto. Vou colocar aqui, ó, dados, underline, temperatura. Salvei, criei esse dado aqui, ó, tá? Esse .txt. Eu vou voltar lá no LabVIEW e vou selecionar esse arquivo através dessa pastinha que aparece aqui no nosso controle. Vou selecionar esse arquivo, dados temp, e vou dar um OK. Então, está direcionado, pessoal. Então, todos os dados agora gerados aqui no LabVIEW serão salvos nesse dados underline temp.txt. Só isso, pessoal. Tá? Só isso que a gente precisa fazer por enquanto. Então, ó, configurar o caminho do arquivo e a entrada, no caso aqui, de vetores. Então, eu vou dar um play aqui nesse programa, vou modificar essa temperatura, tá? Simulando aí o comportamento do sensor. Ele fez a aquisição de 50 pontos, num tempo por amostra de 200 milissegundos. Então, eu vou lá na área de trabalho, vou clicar na pasta, no arquivo, desculpa, e está aqui todos os dados gerados no LabVIEW. Tá, pessoal? No total aí de 50 pontos. Poderia aumentar a quantidade desses pontos, tá, pessoal? O tempo entre cada aquisição. Então, por exemplo, o tempo entre esse ponto e o seguinte, né? Demorou 200 milissegundos. Eu poderia aumentar, por exemplo, para 1 minuto, 5 minutos, né? Aí fica a critério do projeto, tá? Beleza? Então é isso, pessoal, que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo, um vídeo bem curto, bem rápido, tá? Próximo vídeo a gente vai complementar agora, né? Colocar mais informações nesse programa e salvar esses pontos. Por exemplo, agora eu poderia colocar 3 dados e salvar esses 3 dados em .txt. Como que é feito isso? Então isso vai ficar para um próximo vídeo, tá? Vou deixar disponível para vocês esse programa lá no Swap, em material de aula. Então, dá uma olhada lá, que esse programa vai estar disponibilizado para vocês. Quem tiver alguma dúvida, se não entendeu alguma parte do que eu desenvolvi aqui, pode entrar em contato comigo, pessoal, através do meu e-mail, pode ser também através do WhatsApp, tá? Tranquilo. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo. Até mais!